Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 31 de agosto de 2021, último dia do nosso mês. Nós vamos então fazer a nossa aula de matemática no material do SESI. Vamos iniciar uma unidade nova, unidade 7, que tem como título Vamos multiplicar? Faremos a roda de conversa na página 112 e 113, a atividade 2, páginas 115 e 116 e a leitura do Você Sabia? Na página 116. Prepare aí o seu material, vamos para a nossa aula. Vamos iniciar a nossa aula com uma correção. Na apostila de vocês que vocês retiraram na escola, está marcando que nós iríamos iniciar a unidade 6. Porém, é um equívoco e nós vamos iniciar a unidade 7. Anote aí na sua apostila para que você possa acompanhar e procurar a atividade corretamente. Nós faremos a unidade 7, rota de conversa, atividade 2 e a leitura do Você Sabia. Vamos então pensar na nossa unidade. Ela tem como título Vamos multiplicar. Você já realizou alguma vez alguma multiplicação? Eu quero então que vocês pensem e observem com bastante atenção essa imagem que nós temos aí. É sobre ela que nós vamos pensar na nossa roda de conversa. Principalmente que vocês observem as operações que estão registradas aí nas folhas dos garotinhos representados na nossa imagem. Quais operações as crianças escreveram no papel? Eles realizaram um jogo que se chama Fichas Coloridas e registraram os pontos. A menina registrou 3 mais 3 mais 3 igual a 9. Já o menino registrou 2 vezes o 3 igual a 6. Será possível registrar os pontos de um jogo de duas maneiras diferentes, utilizando duas operações diferentes? Nós vamos então pensar o porquê e se será possível utilizar a adição na nossa unidade de multiplicação. Será possível realizar a soma de parcelas iguais para conseguir o mesmo resultado de uma multiplicação? Será que o resultado de 3 mais 3 mais 3 é a mesma coisa que 3 vezes o 3? Nós vamos então iniciar a nossa unidade e descobrir todas essas respostas e mais algumas outras curiosidades sobre a multiplicação. Vamos então iniciar a nossa atividade 2. A tabela a seguir é chamada de tabela de Pitágoras e é sobre ela que nós vamos fazer a nossa atividade com bastante atenção, para que a gente acabe não confundindo principalmente essas linhas que nós temos aí, tá bom? Letra A. Observe que ela é organizada em linhas e colunas. Analise os quadradinhos já preenchidos e converse com seus colegas e professor sobre suas ideias acerca da disposição dos números na tabela. Registre as suas observações. Olhem aí com bastante atenção esses números que já estão registrados aqui, tanto na coluna quanto na linha. Observem com bastante atenção esses números. São números diferentes? São números iguais? Por que será que eles são iguais ou se são diferentes, caso você tenha chegado a essa conclusão? E o porquê você imagina que aconteceu dos números se repetirem? Registre aí as suas observações e as suas considerações a respeito da sua observação desses números, ok? Agora, nós temos aí a letra B, C, D, E, F e G. Porém, nós não iremos seguir essas orientações que estão no livro, porque elas ficariam muito confusas para que vocês realizem aí em casa. Então, nós faremos de maneira ordenada e sequencial. Da seguinte maneira: letra P. Preencha a tabela de Pitágoras seguindo a ordem numérica de 1 a 10, multiplicando os números da vertical com os números da horizontal. Professora, qual é a vertical e qual é a horizontal?
Vamos lá. Os números para baixo estão na vertical, que são as colunas, ok? Os números que estão deitadinhos assim estão na horizontal, que são as linhas. Então, nós faremos os números da vertical vezes o número que está na horizontal. Professora, como eu vou fazer isso? Vamos seguir o exemplo que tem logo a seguir. Então, olha lá. Nós iremos fazer primeiro toda essa linha aqui do número 1, tá bom? Bastante atenção, pessoal. Nós iremos utilizar todas as vezes o número 1 vezes esses números que estão aqui em cima, de 1 até o 10. É assim que nós iremos pensar para depois realizar nossa atividade. Se eu fizer uma vezes o número 1, se eu fizer uma única vez o número 1, eu tenho como resultado 1. Se eu fizer uma única vez o número 2, eu tenho 2. Se eu fizer uma vez o número 3, eu tenho 3. Se eu fizer uma vez o número 5, eu tenho 5. Se eu fizer uma vez o número 6, eu tenho 6. E assim por diante. Se eu fizer uma vez o número 7, eu tenho 7. Uma vez o número 8, eu tenho 8. Uma vez o número 9, eu tenho 9. E uma vez o número 10, eu tenho 10. Pronto, professora, terminamos a linha do número 1. Agora nós iremos então para a do número 2. Significa que eu vou repetir o número 2 vezes, ok? Eu tenho que fazer o mesmo número 2 vezes. Quais números, professoras? Esse que estão aqui em cima. Então, nós faremos a linha 2 com todos os números que estão aqui. Então, nós vamos fazer 2 vezes o número 1. Olha lá. Se eu fizer 2 vezes o número 1, eu tenho 2. 1 mais 1 é igual a 2. Olha lá, eu repeti o número 1 2 vezes, ok? Agora eu vou fazer com o número 2. Eu vou repetir o número 2 2 vezes. Uma vez, 2 vezes. Olha lá, 2 vezes o 2 é igual a 4. Se eu fizer 2 vezes o número 2 e somar ele, 2 mais 2 é igual a 4. E assim nós faremos com todos os números. 2 vezes o número 3, eu tenho 6. Então, se eu repetir o número 3 2 vezes, olha aqui, uma vez, 2 vezes, eu tenho como resultado 6. Estão observando que o resultado é igual? Se eu registrar como multiplicação ou se eu fizer a soma de parcelas iguais, quer dizer, os dois números aqui têm que ser iguaizinhos, tá? 3 mais 3. Eu só vou mudar a quantidade de vezes que eu vou repetir ele. Vamos pensar nos próximos. 2 vezes o 4 é o 8. 2, aqui vamos olhar aqui na nossa tabela. 2 vezes o 5. Eu tenho que repetir o 5 2 vezes. É igual a 10. 2 vezes o número 6. 6 mais 6 é igual a 12. 2 vezes o número 7. 7 e 7, 14. 2 vezes o número 8. 2 vezes o número 9 e 2 vezes o número 10. Muito bem. Agora vocês irão fazer cada linha de cada vez, tá bom? Uma linha de cada vez. Então, agora vocês irão fazer a do 3, 3 vezes o número 1. Então, vai repetir o número 1 3 vezes. 1, 1 e 1. Quanto que dá? 1 mais 1 mais 1. E aí irão registrar o número aqui debaixo do número 1. Depois vocês farão com 2, com 3, até terminar. Depois vai para o número 5, porque o 4 já está feito. Até terminar, até preencher toda a tabela, ok? Depois nós vamos fazer algumas observações. Letra C. Após preencher toda a tabela, observe.
O que você observa na multiplicação do número 2, tanto na vertical quanto na horizontal? Então, olha aqui, nós temos o número 2 aqui na vertical e temos o número 2 aqui na horizontal. Os números são diferentes? Os números são iguais? Por que você imagina que esses números sejam iguais? E o número 5? A mesma coisa, observem os números aqui, na vertical e também na horizontal. Esses números são iguais? São diferentes? Agora nós vamos pensar e observar os resultados da multiplicação do número 2 e também do número 4. Encontramos resultados iguais nessas duas? Por exemplo, os mesmos números que tem aqui no 2, nós encontramos ele aqui no 4? Ou são números totalmente diferentes? Por que você acredita que esses números se repetem aqui no número 4? Você pode aí registrar essas respostas no seu caderno. Aproveite e faça a sua continha para preencher a tabela de Pitágoras também no caderno que você recebeu da escola. Lembrando, qualquer dúvida e orientação que vocês precisem, não deixem de procurar o professor ou a professora. E para finalizar, eu quero que vocês façam a leitura com bastante atenção do Você Sabia, que diga que na verdade nos conta sobre Pitágoras, que foi um matemático e um filósofo. Espero que vocês tenham todos uma ótima aula. Não deixe de enviar a sua atividade ou de procurar o seu professor ou a professora para qualquer orientação. Um abraço para vocês. Até a próxima.